Muito boa noite a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Frederico, eu sou médico, ginecologista obstetra, atuo aqui em Vitória, no Espírito Santo. Eu sei que aqui no meu Instagram tem gente do Brasil todo, então muitas vezes me perguntam de onde eu sou, aonde eu estou. Estou em Vitória, no Espírito Santo, exerço aqui um trabalho, cuido de pacientes, de gestantes, basicamente, hoje destinado com, um foco maior, em obstetrícia. E devido à minha formação em gestação de alto risco, eu tenho dedicado o meu tempo quase que exclusivamente à obstetrícia, nesse período agora, separando um dia da minha semana, quase sempre nas quartas-feiras, quando os bebês deixam, mas tenho separado aqui as quartas à noite para estar com vocês, trazendo e compartilhando um pouco do meu conhecimento com todos vocês. Tenho feito uma série de lives e demos um nome para essa série, Descomplicando o Seu Pré-Natal. Por que eu criei este nome? Por conta da alta demanda que eu tenho recebido e recebo sempre de pacientes que estão desassistidas nos seus pré-natais ou desamparadas mesmo de informação ou até de assistência médica, mas principalmente por estarem, às vezes, com um pré-natal em alguma situação, apresentando alguma alteração e elas perdidas sem saber o que fazer naquela situação. Então, devido a isso, eu decidi compartilhar um pouco do meu conhecimento através dessas lives. Elas sempre ficam salvas aqui no nosso IGTV e aí eu peço para que você envie para o máximo de pessoas que você puder, convide as grávidas para estar conosco nas quartas-feiras à noite e também para visitar não só esta, mas as outras que ficaram salvas, para que elas possam ampliar o seu conhecimento. Falamos muito já sobre gestação aqui, então é bastante importante que você compartilhe essas informações com o máximo de pessoas que vocês puderem. Bom, hoje especificamente eu separei o tema que eu mais gosto de falar, que é sobre as alterações clínicas e que podem acontecer durante o pré-natal. As doenças mais comuns que podem surgir durante o pré-natal. Eu preparei um material, tenho uma alma um pouco de professor e aí é impossível não resistir aos slides, né? Enfim, queria estar aqui com um laser point e aquelas canetinhas para ficar apontando tudo que eu coloquei aqui. Mas eu espero que a gente consiga conversar um pouquinho aí sobre as doenças mais comuns que acometem o pré-natal. Então eu vou estar compartilhando algumas artes que eu criei, mas antes de tudo, por que é tão importante falar sobre as alterações e as doenças que acometem o pré-natal? Dá uma olhadinha nesse gráfico só para você ter uma ideia. Esse gráfico, nesse modelo pizza, ele traz ali em vermelho, em quase que a totalidade dele, mais do que 70% do gráfico, mostra uma característica específica de quem são as mulheres que morrem na gestação. Ali fala de um dado trazido pelo Sistema de Informação do Ministério da Saúde, isso está acessível a todos lá no site do Ministério da Saúde, e esse sistema determina várias questões da nossa saúde. Um deles, por exemplo, que é o que está exemplificado aqui, é a quantidade de mulheres que morrem e quais as características principais dessas mulheres. E este gráfico especificamente fala da raça. Então, quem é que morre gestante na gravidez? São as mulheres negras e pobres do nosso país, ou seja, aquelas que não têm acesso à informação de qualidade. Muito embora a gente sabe que a raça não está diretamente relacionada a todas as doenças que podem acometer o pré-natal, a gente sabe que a maioria delas estão ligadas ou a fatores metabólicos, ou a fatores socioeconômicos, ou a fatores culturais. E aí quando a gente fala de fatores culturais, a gente fala de uma população que está mais privada de informação e, consequentemente, ela tem menos acesso à saúde. E isso é gravíssimo, porque são situações que poderiam mudar, trazendo mudando uma única vertente desse tripé de problemas, que seria a informação, que é de graça, a gente tem hoje de graça, e é por isso que estamos aqui, inclusive, para enriquecer. Então é extremamente importante falar sobre isso, porque tem mulheres morrendo única e exclusivamente por não ter acesso à informação de qualidade. E isso é, obviamente, extremamente pertinente dentro da nossa realidade. Bom, uma das principais doenças, e é uma das que mais ocorrem no pré-natal, e depois no próximo gráfico eu quero trazer para vocês, especificamente sobre a ocorrência dessa doença e o número e a porcentagem que ela acomete as mulheres,
é a hipertensão gestacional. Só para vocês terem uma ideia, o órgão que mais estuda hipertensão gestacional em todo o mundo é o ACOG. O ACOG, na verdade, ele é o órgão americano que trata as doenças, a saúde das gestantes. O ACOG, o órgão que mais estuda, não só esta, mas todas as doenças e as alterações que acontecem na saúde das mulheres grávidas, ele traz e reconhece apenas 4 principais alterações da pressão arterial relacionadas à gestação. Dentre elas está a hipertensão gestacional essencial, né, a hipertensão gestacional pura e simplesmente, e eu vou explicar cada uma delas, a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, a hipertensão crônica e a hipertensão crônica que somou a pré-eclâmpsia. Então, só para vocês entenderem essa classificação que o ACOG traz, a pré-eclâmpsia, na verdade, é aquela mulher que tem a alteração da pressão arterial. A gente sabe que é uma doença metabólica, é uma doença vascular, altamente ligada ao metabolismo da mulher. Então daí a importância sobre essa doença e sobre o que a gente já falou até na live passada a respeito das alterações nutricionais que podem comprometer a saúde da mulher. Então ela é uma doença vascular e altamente ligada aos distúrbios metabólicos, tá? E aí a mulher, em determinado momento, começa a ter lesão de alguns órgãos e por esta lesão ela começa a perder proteína, porque um dos órgãos lesado é o rim. E aí ela passa a perder uma substância específica, que é a proteína, e daí desencadeia vários problemas específicos decorrentes da doença. Várias alterações, vários sintomas e sinais que ela apresenta está diretamente relacionada a isso, ou quase que exclusivamente relacionada a isso. Com o passar do tempo, essa doença pode agravar um pouco mais e aí começarem as sequelas, como, por exemplo, alteração de órgãos, de outros órgãos adjacentes que já começam a sofrer agravos provocados pela alteração da pré-eclâmpsia. E aí a mulher pode passar a desenvolver o que a gente chama de síndrome HELP, que são alterações específicas que podem ser vistas através de exames laboratoriais. Outras alterações que ela podem apresentar estão diretamente relacionadas ao risco desta mulher desenvolver não só a pré-eclâmpsia, mas a eclâmpsia especificamente, que é quando ela tem acometimento do sistema nervoso central, e aí o cérebro dela afetado, ela pode ter convulsões, que é o que marca aí a diferença entre eclâmpsia e pré-eclâmpsia. A eclâmpsia nada mais é do que uma mulher com pré-eclâmpsia que passou a ter convulsões dado o seu agravo do sistema nervoso central. Bom, uma outra condição é aquela mulher hipertensa crônica, que nada mais é do que a mulher que já era hipertensa, sabidamente ou não, ela já tratava ou não, ela pode já ter uma condição prévia conhecida de alteração de pressão e veio tratando, e na gestação ela pode ter mudado o medicamento, por exemplo, ou ela pode ter simplesmente descoberto essa hipertensão já estando grávida. Mas se ela foi antes de 20 semanas de gravidez, a gente já considera como uma hipertensa crônica, mesmo que ela não sabia, tá? E se ela acontece depois de 20 semanas, a gente considera como hipertensão gestacional. Daí então a principal diferença entre as duas, ok? No decorrer da gestação, na evolução da gestação, essa mulher que é hipertensa crônica, ou seja, nós descobrimos que ela, ou ela já veio doente para o pré-natal, ela já era hipertensa, ou descobriu antes de 20 semanas que a pressão arterial está alterada. Então essa mulher ela é enquadrada como uma hipertensa crônica, mas aí ela começou a lesar o rim e passou a ter uma perda aumentada de proteínas na urina. E aí essa perda aumentada a configura e a classifica agora como uma pré-eclâmpsia, mas como ela era hipertensa crônica, a gente chama isso de hipertensão crônica. A gente tem um termo estranho para isso, que é superajuntada ou sobreposta, ou seja, ela adicionou um outro problema a um problema que ela tinha previamente, tá? Ou a hipertensão gestacional, pura e simplesmente, que é aquela mulher que está hipertensa, ela está gestante e desenvolveu hipertensão após 20 semanas, então ela não é hipertensa crônica, mas ela não desencadeia nenhuma alteração clínica, ou pelo menos ainda não deu tempo de desencadear. Como a gente sabe que a gestação tem um limite de tempo, que são as semanas, né, que avançam, e aí chega um determinado momento, ou o bebê nasce ou ele precisa nascer, né, por determinadas doenças e alterações, a gente sabe que tem um tempo limitado. Então, na verdade, a mulher que é hipertensa gestacional pode não ter havido tempo ainda de lesar alguns órgãos para ela passar a ter pré-eclâmpsia. Mas, se a gravidez evoluísse a longo prazo, ou um prazo maior, é bem provável que ela
passaria ou se enquadraria num quadro de pré-eclâmpsia no futuro. Então, só para diferenciar essas 4 situações principais que envolvem a pressão arterial e a gestação. Bom, obviamente que quanto mais problemas tiver, pior é a situação, né, dessa gestante. Então, se ela é hipertensa crônica, ela tem uma condição e uma comorbidade. Se ela é hipertensão gestacional pura e simplesmente, ela tem outra condição e outras comorbidades, outros problemas associados e, consequentemente, outros riscos, né? Muito importante saber é como prevenir essa doença, como eu posso evitar essa doença, Frederico. Bom, a prevenção primária está no diagnóstico correto das alterações que podem surgir ao longo da gravidez. Então daí já partimos do pressuposto que ter um pré-natal de excelente qualidade com uma pessoa que entenda de gestação de alto risco é imprescindível para a gente não comer mosca, a gente não perder tempo nesse diagnóstico. Então eu preciso, através da minha anamnese, identificar quais são os fatores de risco que essa mulher tem, qual a situação econômica que ela está inserida, qual a situação social ela está inserida, qual risco prévio ela traz já no seu histórico de saúde, no histórico familiar, nas suas histórias de gravidezes anteriores, caso não seja a primeira gravidez. E aí eu tenho o que a gente chama de prevenção primária, que é através do meu exame clínico que eu consigo fazer. Dentre os exames laboratoriais, eu tenho um rastreio feito através do ultrassom, que é o Doppler precoce, Doppler realizado no primeiro trimestre, lá nas artérias uterinas. Então, anatomicamente falando, eu tenho 2 artérias, uma de cada lado do útero, que irriga esse útero para nutrir trazer sangue, nutrientes e suplementação para este feto, para esse ambiente uterino que agora está gerando um bebê. Então, quando eu tenho uma alteração nessas artérias, eu tenho um maior risco dessa mulher desenvolver não só pré-eclâmpsia, mas também alteração do crescimento fetal. Então o Doppler precoce pode me trazer um olhar diferenciado para essa mulher. Ele não faz diagnóstico de pré-eclâmpsia, eu não posso de maneira alguma enquadrar essa mulher numa mulher doente quando ela tem alteração das artérias uterinas, mas eu tenho que ficar com um olhar atento porque ela pode desenvolver 2 problemas importantes. Um é a pré-eclâmpsia e o outro é a restrição de crescimento fetal, que nós vamos falar um pouco mais à frente, tá? Bom, dentre as prevenções, uma vez identificados os problemas, eu tenho como mudar algum deles. Então, mudança do estilo de vida através de dieta e atividade física é extremamente importante. Como eu disse, a doença é uma doença vascular e por ela ser uma doença vascular, ela está altamente ligada aos fatores inflamatórios do nosso organismo. Então, um potente e excelente anti-inflamatório, vamos dizer assim, um antioxidante natural, ele é liberado quando nós fazemos atividade física. Então, a atividade física é extremamente importante. É muito comum eu pegar pacientes hipertensas crônicas que estão em repouso, por exemplo, ou até hipertensão gestacional, ou até mesmo pré-eclâmpsia e estão de repouso. Então, na verdade, o repouso nesses casos não está ajudando absolutamente nada, muito pelo contrário, pode até estar atrapalhando essa mulher, né? E deixando de melhorar a saúde dessa mulher. Bom, para as pacientes que têm indicação, existem duas complementações que podem ser adicionadas como critério de prevenção de agravos dessa doença. Um deles é adicionando o AS, que é o ácido acetil salicílico. O AS ele tem um poder de... ele não impede que a doença aconteça, mas ele pode tardar e diminuir o agravo da doença, do aparecimento da doença. E a outra coisa seria a suplementação correta através de uma dieta rica em cálcio, principalmente. Mas não somente o cálcio, tem vários outros nutrientes, vários outros minerais e macro e micronutrientes que são extremamente importantes para a prevenção do agravo dessa doença. Então, tá aí como critérios de prevenção para a gente diminuir o acometimento, o agravo dessa doença. Bom, dentre os fatores de risco para desenvolver alteração da pressão arterial na gravidez, a gente tem o sobrepeso e a obesidade, e aí mais uma vez vem um alerta para as questões nutricionais e metabólicas, porque está diretamente relacionado ao sobrepeso e à obesidade. Essa mulher provavelmente ela não tem um bom consumo nutricional. Algumas raças, e principalmente a raça negra,
os negros estão mais propensos a desenvolver a alteração, não só pelas condições socioeconômicas, onde no nosso país a gente tem população pobre, carente e privada de informação de população mais negra, né, uma alta concentração de população negra nesse perfil de pacientes, e a gente tem também os fatores que a própria raça pode trazer como fator de risco. A gente sabe que os negros eles têm mais predisposição a ter hipertensão arterial, né, do modo geral. Então, como é uma doença que está altamente ligada à hipertensão arterial, os negros é um fator de risco para desenvolver pré-eclâmpsia e alterações da pressão na gestação. Outras doenças concomitantes, então a gente sabe que a paciente, principalmente que tem diabetes gestacional, ela também tem um maior risco de desenvolver outras doenças, e entre elas a hipertensão. Os extremos de idade, não só maior do que 35 anos, mas as mulheres mais jovens, menores do que 15 anos, também são classificados como um grupo de risco para desenvolver essa doença, e as gestações múltiplas também é um fator de risco. Bom, dentre os tratamentos, tem vários tratamentos que podem ser adotados para a doença, mas principalmente a mudança do estilo de vida é o que se destaca por causa da correlação com os distúrbios metabólicos e a alteração da pressão arterial. Complicações, obviamente, são muito graves, a maioria das vezes tem complicações sistêmicas para alguns órgãos, tem complicações diretamente para o bebê, como restrição de crescimento, por exemplo, porque quanto maior está a minha pressão arterial, menor é o aporte sanguíneo que eu vou levar para os órgãos não tão vitais do nosso corpo, e o útero é um deles. Então o útero pode ser privado de volume, então com isso o bebê pode desenvolver restrição de crescimento. Algumas doenças metabólicas futuras, o feto e a mulher também podem desenvolver, mesmo fora da gravidez, complicações que foram adquiridas por causa da hipertensão gestacional e da pré-eclâmpsia principalmente. Um aumento, obviamente, do custo, né? A pré-eclâmpsia está diretamente relacionada a um custo elevado para o nosso sistema, não só o sistema público de saúde, mas também para o sistema privado. Então isso onera mais custos do modo geral, e obviamente o principal é o fator de risco, que é o risco de morte, tanto materna quanto fetal. Bom, não vou me prolongar muito, mas eu gostaria de mostrar este gráfico para vocês. É mais um disco, mas aí mostra a mortalidade materna relacionada a algumas doenças especificamente. E aí nós temos ali em azul, azul escuro, a hemorragia, e em vermelho ou laranja, aí, não sei como vocês conseguem ver, mas em vermelho ali, quase que no mesmo proporção da hemorragia, a gente tem a pré-eclâmpsia, ou seja, é uma doença que realmente mata e mata muito, tá? E a gente conseguiria evitar a maioria dessas mortes se a gente tratasse de forma adequada esta doença. Bom, já que nós falamos da hemorragia e aproveitando esse disco, nós vamos entrar então nos distúrbios da coagulação. Dentre os distúrbios da coagulação, a gente tem os distúrbios que podem ser pró-coagulação, como os distúrbios que podem ser anticoagulação. Os distúrbios pró-coagulação, a gente está falando diretamente das alterações tromboembólicas que podem acontecer na gravidez. Ou seja, eu tenho alterações que podem trazer um aumento do risco de coagulação nesse organismo. A gente sabe que a gravidez por si só, ela já é uma doença pró-trombótica. O que significa isso? Eu tenho o estado da gravidez, traz para o meu organismo uma condição, ou para o organismo da grávida, né? Uma condição de maior predisposição a alterações tromboembólicas. Isso por conta da circulação e das alterações que o próprio sangue da grávida sofre ao longo da gravidez. Tá? Ele fica mais concentrado, por exemplo, e por esse aumento da concentração e alteração da circulação, eu tenho um fator de risco aumentado para ter doenças tromboembólicas, trombose propriamente dito. Se eu tenho condição própria, ou seja, uma alteração de algum fator pró-coagulante, por exemplo, ou anticoagulante do meu organismo, eu posso somar e potencializar esse risco de coagulação, e com isso eu ter alterações de trombos, que podem ser a microvasos lá na placenta, e isso trazer transtornos leves, como por exemplo só alteração do crescimento fetal, como podem ser alterações graves e complexas, como alteração, por exemplo, do risco de pegar grandes áreas placentárias, ou até mesmo dos vasos sanguíneos fetais, e com isso eu aumentar o risco de morte fetal ou restrição de crescimento grave
e até, obviamente, morte materna por conta do deslocamento desses trombos. Bom, além dos distúrbios protrombóticos, e aí, obviamente, caberia uma aula só para falar sobre as doenças que estão relacionadas na síndrome anticorpo antifosfolípide, que é uma síndrome que está diretamente relacionada ao aumento do risco de coagulação. Normalmente as mulheres trazem no seu histórico abortos de repetição, ou elas já investigam desde o início, desde o primeiro aborto, e descobrem no sangue algumas alterações que classificam esta mulher como portadora desta síndrome. E aí a gente sabe que para o resto da vida ela tem que tomar alguns cuidados, e principalmente na gravidez, como por exemplo o uso de anticoagulante, tá? Bom, além dos distúrbios pró-coagulação, a gente tem os distúrbios anticoagulação, que podem estar diretamente relacionados a fatores metabólicos, e aí mais uma vez entra a importância de nós estarmos dando a importância necessária para essas questões metabólicas e nutricionais. Porque a maioria das doenças estão relacionadas a isso, gente. É impossível falar de doenças na gravidez e não falar de questões metabólicas nutricionais. Então, das doenças anticoagulantes que a gente tem e relacionadas aos fatores metabólicos, a gente pode destacar aí principalmente as doenças relacionadas aos distúrbios da vitamina K, por exemplo, que é uma vitamina extremamente importante, e esse distúrbio pode fazer com que a mulher tenha hemorragias e também o feto tenha hemorragias, síndromes hemorrágicas. Então, aquela mulher que teve o bebê, igual quando eu postei ontem, né, as mensagens que eu recebo, né, de alterações, a mensagem que eu recebi das doenças, do problema da coagulação, por exemplo, me chocou muito, que fala de uma mulher que ela foi internada e depois teve uma hemorragia muito grave, e dessa hemorragia muito grave, ela teve consequências muito graves pós-parto por causa da hemorragia. A gente sabe de inúmeros casos, por exemplo, de óbitos maternos, ou até mesmo de óbitos maternos e fetais relacionados aos distúrbios que provocam sangramento na mulher. Normalmente esses distúrbios acontecem após o parto, porque o parto por si só, ele é um evento sangrante, né? Ele é um evento hemorrágico, e a gente, ao longo da gravidez, prepara muito a gestação e a nutrição da mulher já pensando nessa perda que ela vai ter, mas a gente tem um limite seguro de perda em que o organismo consegue compensar. Quando ele ultrapassa esse limite que ele consegue compensar, eu ainda tenho muitas coisas que eu posso fazer, desde aumento da diluição e do volume sanguíneo através da infusão de soro e outros nutrientes diretamente no sangue da mulher, até medicamentos ou até mesmo transfusões sanguíneas, por exemplo, que podem evitar as alterações e os agravos decorrentes da hemorragia provocada no evento pós-parto. A gente sabe também que esse evento pode acontecer, e é mais comum que ele aconteça na primeira hora pós-parto, mas não exclusivamente na primeira hora. A gente sabe que o primeiro dia ele é um dia de maior risco de ocorrência das hemorragias pós-parto, mas pode ainda perdurar por até 7 dias ou mais. Muito embora a gente, mais uma vez, eu vou falar que a principal ocorrência ela é imediatamente após o parto. Então, quando eu volto para aquele disco que eu mostrei anterior e vejo que as duas principais causas de morte materna, uma é hemorragia, eu vejo que a maioria esmagadora dessas mulheres que morrem por conta de hemorragia, essa morte poderia ter sido evitada se o diagnóstico tivesse sido precoce e o tratamento feito de forma adequada. É óbvio que existem alguns distúrbios que, por mais que eu tenha uma conduta perfeita, eu posso não conseguir evitar essa morte. Mulheres que têm distúrbios graves, por exemplo, alterações graves ou até mesmo alterações anatômicas da implantação da placenta, tem uma condição que a gente chama de fístula, que é quando une um vaso ao outro vaso. Então eu posso ter a união de um vaso calibroso da placenta com o vaso calibroso do útero, da parede uterina, e quando essa placenta se solta, esse vaso ele passa a sangrar muito, porque ele se rompeu, essa ligação se rompeu. Então eu tenho várias condições que podem ser inevitáveis à morte, mas muitas, e a maioria delas, eu posso te dizer que elas seriam evitadas, tá? Caso o diagnóstico tivesse sido feito corretamente. O último, depois que eu postei aquelas mensagens, eu recebi uma outra mensagem super triste de uma paciente que até está fazendo pré-natal comigo, mas que perdeu uma amiga
numa hemorragia pós-parto, e essa hemorragia ela aconteceu no dia seguinte, se eu não me engano, ao parto. E quando foram ver, a mulher já tinha, é igual a mensagem que eu postei lá, né? Perdido quase que o sangue todo do corpo, e aí fica tarde demais, né? Eu me recordo, por exemplo, na minha formação acadêmica, numa paciente que foi a óbito no hospital onde eu trabalhava, e quando eu assumi, essa paciente já estava na UTI, porque o evento tinha acontecido no plantão anterior. E eu me recordo que um dos relatos que nos chocou muito depois, quando nós fizemos o levantamento desse óbito, para estudar onde poderia mudar, o que poderia mudar para evitar esse óbito, uma das coisas que foram identificadas foi que o relato da enfermagem é que quando ela foi acionada pela família, a família já havia acionado diversas vezes e a enfermeira trocou o lençol várias vezes porque o lençol estava molhado. Então perceba bem como foi negligenciada a doença neste caso. A mulher, num evento pós-parto, ela chamou porque estava muito molhada a cama, a enfermeira não identificou que era um problema grave, ela trocou o lençol, botou um lençol novo. E o parente relatava que essa troca de lençol havia acontecido mais de 2, 3 vezes. Ou seja, a ponto de ter que trocar mais de 3 lençóis e ninguém conseguir identificar que essa mulher estava tendo uma hemorragia, isso é de extremo absurdo e isso não deveria acontecer em hipótese alguma em um ambiente onde tinham diversos médicos, estudantes, acadêmicos e ainda estudantes de obstetrícia, que são os residentes. Então, assim, isso não deveria acontecer de forma alguma. É uma morte negligenciada e isso dói muito, né? Porque é uma morte completamente evitável, né? Não se trata de uma alteração que não era evitada, era uma alteração completamente evitável. Bom, vamos prosseguir para falar um pouco mais de outras alterações. Uma outra alteração importantíssima da gente falar na gravidez são as alterações do crescimento fetal. Bom, do crescimento fetal nós conseguimos dividir em 2 grandes grupos. As alterações do crescimento que estão relacionadas aos bebês que crescem demais, a gente chama isso de macrosomia fetal, macro de grande, né? E as alterações que estão relacionadas ao bebê que não cresce, que são as restrições de crescimento fetal. Então eu tenho esses 2 grandes grupos, principalmente, né, das alterações. Bom, das alterações que fazem com que o bebê cresça demais, eu tenho principalmente as alterações relacionadas aos fatores metabólicos nutricionais da mulher. Então, mais uma vez, Frederico, você falando de fatores metabólicos. Sim, os bebês que crescem demais, ele está diretamente relacionado principalmente ao que a mulher come, a condição de saúde metabólica desta mulher. Então, mais uma vez, a nutrição toma um papel importantíssimo para evitar este mal. Dentre os fatores metabólicos e também relacionados aos fatores metabólicos, eu tenho a diabetes gestacional. Por quê? Porque a alteração glicêmica que essa mulher apresenta ao longo da gravidez, associado à alteração da insulina que essa mulher desenvolve pela diabetes gestacional, eu então tenho um aporte aumentado de açúcar e de insulina passando para o feto. E esse é o boom, né? É o coquetel perfeito para fazer com que o bebê cresça demais. E o terceiro fator metabólico que está diretamente relacionado às doenças, às alterações de crescimento fetal para um bebê que cresce demais é a alteração dos triglicerídeos maternos. Ainda são estudos não muito robustos, mas parece haver uma relação direta das alterações do colesterol com o crescimento fetal, e das alterações do colesterol, o principal é o triglicerídeo. Parece ter uma relação direta. Bom, das alterações que cursam com o bebê que não cresce, que são as alterações de crescimento fetal que cursam com restrição de crescimento fetal, eu tenho aí vários fatores que podem estar diretamente relacionados. Mais uma vez, eu tenho fatores nutricionais, eu tenho mulheres usuárias de drogas, eu tenho doenças clínicas que podem relacionar-se com as doenças, que podem relacionar com as alterações circulatórias e até de produção de trombo, e aí entra o SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, e tem também a história pessoal
é uma mulher que traz no seu histórico bebês anteriores que tiveram restrição de crescimento. Da restrição de crescimento é extremamente importante, ela está diretamente relacionada a um mau manejo ultrassonográfico, porque a restrição de crescimento ela é identificada através da curva de crescimento fetal. Então, ter um bom manejo ultrassonográfico é extremamente importante para eu fazer o diagnóstico de forma correta, no momento correto, para que eu tenha tempo hábil de corrigir aquela situação. Frederico, todas as restrições de crescimento podem ser alteradas ao longo do tempo e eu mudando alguns fatores eu posso compensar e esse bebê normalizar na curva de crescimento? O que eu tenho para te dizer é que muitas alterações que cursam com a alteração do crescimento fetal eu não consigo minimizar. Então, por exemplo, aquela mulher que tem doenças autoimunes, aquela mulher que tem doenças pró-coagulantes, aquela mulher que já tem uma condição prévia de alteração do Doppler das artérias uterinas, isso eu não posso mudar. Agora, as condições metabólicas eu posso mudar. Então daí a importância de eu mudar aquilo que eu consigo. Então na restrição de crescimento, pessoal, é mais importante do que nas outras doenças a gente ter esse cuidado nutricional e metabólico. Eu tenho inúmeros casos de pacientes que têm restrição de crescimento grave e elas controlam exclusivamente com mudança dos hábitos de vida. E aí eu destaco especificamente as questões nutricionais, tá? As correções nutricionais. Então, uma dieta rica em proteína, uma dieta com controle do carboidrato e rica em proteína é extremamente importante para corrigir. E muito embora não são todos que vão corrigir, a gente não sabe quem vai responder ou não às dietas. Porém, eu preciso indicar acreditando que não há outra coisa a ser feita. Então, como eu não tenho mais nada para mudar, essa semana mesmo eu peguei um caso assim e eu falei para a paciente, eu falei, olha, de todas as alterações que podem ter contribuído para o seu bebê estar tão pequeno, era uma paciente com uma restrição de crescimento grave, um bebê menor do que o percentil 3 na curva de crescimento. Então isso é muito importante. E eu falei para ela, dentre as situações que podem ter contribuído para esse bebê estar com esse déficit de crescimento, eu não tenho que mudar. A única coisa que eu posso mudar são as questões nutricionais e metabólicas. Então vamos correr atrás enquanto antes para a gente mudar essas questões para que a gente consiga ter alguma mudança. E aí agora ela me mandou um ultrassom e o bebê cresceu 300 gramas em 10 dias, estimados pelo ultrassom. Frederico, isso é preciso? Não tem a margem de erro? Sim, não é preciso e tem uma margem de erro, mas a gente já está acompanhando essa mulher do ponto de vista ultrassonográfico e a gente está vendo esse desenvolvimento, a gente veio vendo esse bebê desacelerando e agora ele ganhando, mesmo que pouco, mas ganhando, podendo prolongar esta gravidez um pouquinho mais. Então é extremamente importante o ultrassom para fazer um diagnóstico correto desse percentil e um diagnóstico e um segmento correto. Então, depois de diagnosticado a restrição de crescimento, eu ainda preciso persistir com o ultrassom e às vezes aí essa variação pode ser semanal, pode ser até menos ou até mais, a depender de como está a condição do feto, para que a gente fique de olho não só no crescimento, mas agora também no líquido amniótico e também no Doppler desta mulher. Então, o ultrassom é extremamente indispensável nos casos de restrição de crescimento fetal. A gente vai entrar então um pouquinho falando sobre infecção urinária, a gente chama de ITU na gestação. As infecções urinárias, ou as ITUs, elas podem ser diagnosticadas através de um exame de rotina feito no pré-natal. Este exame de rotina, ele pode ser feito trimestralmente e é o exame que a gente chama exame sumário de urina. O exame sumário de urina, ou EAS, ou urina tipo 1, tanto faz, ele é o exame que pode ser repetido todas as vezes que forem necessárias por causa de algum sintoma urinário que a mulher pode ter apresentado, ou mesmo ela não tendo sintoma nenhum, a gente vai repetir trimestralmente, pelo menos, não somente, em alguns casos até mais, mas pelo menos a cada trimestre, ou seja, 3 vezes é a quantidade mínima que eu devo avaliar a urina desta mulher. E uma vez avaliado e solicitado este exame, eu preciso, como cuidador, orientar corretamente. Então vocês, mulheres gestantes, prestem bastante atenção. Como deve ser
a coleta correta da urina para o exame sumário de urina na gestação. A mulher precisa coletar a primeira urina da manhã. E aí surge a primeira confusão. Doutor, qual é a minha primeira urina da manhã se eu acordo a noite inteira para fazer xixi? Eu sempre explico o seguinte, olha, a primeira urina é aquela que você vai levantar para começar o seu dia. Muito embora eu sei que tem pessoas que acordam mais tarde e outras que acordam mais cedo, mas é aquela que você vai começar o dia. Eu acordei 10, 15, 20 vezes ao longo da noite, não importa. Se eu acordei e agora eu vou me levantar para começar o meu dia, essa é a minha primeira urina da manhã. Ou seja, eu preciso... Por que é a primeira urina da manhã? Porque eu preciso dosar alguns elementos na urina que ficou o maior tempo possível concentrada. Esse é o objetivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a respeito da coleta correta do material é eu coletá-lo de maneira adequada. E como que se coleta de maneira adequada? Eu preciso primeiro fazer a higiene íntima, orientar, né, a higiene íntima desta mulher. Então ela precisa acordar, primeiro fazer a higiene da parte íntima, secar para que não haja nenhum gotejamento ali, né, que advém dos pelos ou até de outras partes do corpo que molhou durante aquela higiene e pingue dentro do potinho onde eu vou coletar a urina. Então eu preciso ter um cuidado especial com esse potinho, eu não posso abri-lo de maneira qualquer, colocar a mão dentro dele, então eu tenho que estar com a minha mão higienizada, eu tenho que estar com as minhas partes íntimas higienizadas, eu tenho que abrir de forma adequada esse potinho, então eu tenho que liberar o primeiro jato de urina e não coletá-lo, porque esse primeiro jato de urina ele vai, entre aspas, lavar essa uretra, né, essa parte, a saída do xixi. Então eu jogo esse primeiro xixi fora, depois eu coloco um pouquinho de xixi no potinho e o restante eu posso jogar fora. Então, ou seja, eu faço uma coleta que a gente chama de coleta do jato médio da urina. Ou seja, eu liberei um pouco de xixi, depois eu coletei um pouco de xixi, depois eu liberei o resto para jogar fora. E aí, assim, eu fecho de maneira adequada esse potinho e levo para o laboratório, ou essa coleta às vezes pode acontecer no próprio laboratório. Então, coletar corretamente a urina é extremamente importante para que eu tenha um diagnóstico correto e eu não tenha contaminação desta amostra. É muito comum a gente pegar, por exemplo, pacientes que trazem a amostra contaminada. E essa amostra contaminada, eu não consigo identificar corretamente qual é o bichinho que cresceu ali. E eu não identificando corretamente qual bichinho que cresceu ali, eu não consigo tratar corretamente. E às vezes atrasa o meu diagnóstico, que eu tenho que coletar novamente, a mulher precisa perder um outro tempo, outra etapa no decorrer da sua gestação para coletar corretamente essa urina e então fazer o diagnóstico dessa doença. Tá bom? Então a coleta é extremamente importante. Além da coleta ser extremamente importante, o que eu preciso analisar neste resultado de exame de urina? Bom, tem algumas coisas, se eu for pegar um exame de urina, poderia ter colocado aqui na imagem, né? Um exame de urina, eu recebo vários todos os dias, quase todos os dias. Uma coisa que é extremamente importante é eu avaliar o pH desta urina. Por quê? Porque ele me fala a respeito da concentração de ácidos na urina. A gente sabe que o pH da urina ele é um pH mais ácido. Então, quando eu tenho uma alteração da concentração de ácido nessa urina, eu estou favorecendo o crescimento de algumas bactérias que podem ser patológicas, aquelas que podem me trazer doenças, como também posso favorecer o crescimento, ou a morte, aliás, de bactérias que são boas, que defendem o nosso organismo, vamos assim dizer. Não só as bactérias, né, mas também os lactobacilos e outros micro-organismos. Então, eu ter um equilíbrio entre esses micro-organismos é extremamente importante para eu ter uma urina saudável. E quando eu não tenho, eu tenho esse desequilíbrio, eu tenho um favorecimento ao crescimento de algumas bactérias. E aí eu posso desenvolver uma infecção pura e simplesmente por estar com o meu pH alterado. Então o pH é extremamente importante. É extremamente importante eu avaliar quais os elementos estão sendo eliminados nessa urina. Isso me fala a respeito de lesão renal, isso me fala a respeito do que essa mulher está consumindo, isso me fala a respeito de o quão grave essa doença pode estar, essa infecção urinária pode estar, porque já está lesando parte do sistema urinário. Então, avaliar os elementos. E aí eu já entro no próximo tópico, que são as características dos sedimentos dessa urina, lá na parte de sedimentoscopia do exame, ou seja, eu avaliar o que está sendo eliminado na urina, é extremamente importante.
Então, o exame de urina ele não pode ser analisado só do ponto de vista de infecção, se tem ou não tem infecção. Eu tenho várias coisas que este exame de urina pode me responder. E, obviamente, também tenho que analisar quais os micro-organismos que cresceu nesta urina, se tem presença de fungos, se tem presença de bactérias, se tem presença de lactobacilos ou de bactérias boas que defendem o nosso corpo, ou se cresceu bactérias patológicas, bactérias que podem trazer doenças. E aí eu destaco, dentre o grupo de infecções urinárias, aquela mulher que não tem sintoma nenhum e no exame de urina de rotina do pré-natal veio o crescimento de bactéria. A gente tem um nome para isso, a gente chama de bacteriúria assintomática, que é quando a mulher tem um crescimento de bactéria na urina, mas ela não tem sintoma de doença. E muitas das vezes, fora da gravidez, a gente não precisa nem de tratar. Por exemplo, se for no homem ou se for numa mulher fora do período da gravidez, a gente orienta a aumentar a ingesta de líquido, corrigir alguma coisa na dieta para melhorar a concentração de ácido na urina, ou até utilizar de mecanismos estratégicos para acidificar mais o meio urinário, e com isso eu consigo eliminar por conta própria essa bactéria. Mas na gravidez eu não posso fazer isso. Toda vez que eu identificar o crescimento de bactéria na urina, eu preciso obrigatoriamente tratar com antibiótico para matar essa bactéria que está acumulando ali antes que vire uma infecção urinária com sintomas, que aí obviamente já fala de um agravo, né? Bom, antes que agrave, então a gente vai, através da urocultura, tratar corretamente essa urina. A urocultura e o antibiograma, ele é extremamente importante para eu determinar se eu vou utilizar o antibiótico para tratar essa mulher baseado na cultura de urina que veio no exame laboratorial, se eu não posso esperar o resultado da cultura porque a mulher está com muitos sintomas típicos, e aí eu levanto uma questão que o diagnóstico de infecção urinária é um diagnóstico clínico, ele não depende de nenhum exame laboratorial. Eu faço o diagnóstico com o relato do que a paciente me traz e exclusivamente com o exame físico. Eu unindo os dois, eu consigo diagnosticar com precisão. Eu não, né? Mas todo médico deveria conseguir diagnosticar com precisão uma infecção urinária. Ah, Frederico, mas eu consigo saber qual bactéria é? Claro que não. Então, por isso eu preciso da urocultura. Então, qual que é a conduta diante dos sintomas? Eu iniciar o antibiótico pré-cultura, que é um antibiótico que a gente chama de largo espectro. A gente tem um antibiótico que vai pegar as principais bactérias que comumente afetam a gestação. Eu seleciono através daqueles antibióticos, através desse conhecimento, qual antibiótico é melhor e bem-vindo naquela idade gestacional especificamente, e elegendo esse antibiótico eu posso ofertá-lo à mulher mesmo sem ter conhecimento do seu resultado da cultura. Daí 3, 4 dias, saindo o resultado da cultura, eu vou comparar com o que eu estou usando. Esse resultado de cultura, uma vez que cresceu bactéria na urina, ele automaticamente será feito um outro exame chamado antibiograma. Esse antibiograma nada mais é do que uma avaliação que o bioquímico ou o laboratorista faz para identificar qual antibiótico mata aquela bactéria que cresceu. Então, após identificar uma bactéria específica, ele já sabe qual antibiótico ele vai testar. E testando aquela classe de antibióticos, ele me manda um resultado dizendo, olha, essa urina tem bactéria, a bactéria é a fulana de tal, e o antibiótico que mata essa bactéria é esse. Então ele me dá uma lista de antibióticos, e dali eu vou escolher, de acordo com a característica desta mulher, de acordo com o estado de saúde dessa mulher, de acordo com as doenças pré-existentes ou os sistemas e organismos que estão afetados pré-existente a essa doença, e principalmente baseado em qual antibiótico que mata aquela bactéria especificamente. Elegendo esse antibiótico, eu posso agora ofertá-lo não mais de maneira cega, agora baseado no resultado que eu tenho da urocultura. Então, às vezes eu utilizo um antibiótico tentando acertar e a urocultura me traz um resultado que não é favorável ao uso desse antibiótico. Então eu posso trocar o antibiótico, por exemplo, imediatamente. Como eu posso persistir com esse antibiótico, porque a urocultura mostrou que esse antibiótico, ele mata aquela bactéria, então eu persisto com ele, ok? E uma outra coisa muito importante é o uso do antibiótico preventivo.
O uso do antibiótico profilático ou preventivo é quando eu utilizo em casos de pacientes que têm um alto risco de infecção urinária na gestação. São aquelas mulheres que têm, por exemplo, doenças de refluxo vésico urinário, ou seja, ela tem um refluxo da urina. A urina dela, ela volta para dentro do sistema urinário quando ela tenta sair, ou toda vez que ela faz xixi, um pouco do xixi volta, ele retorna para o compartimento anterior onde ele estava, que é a bexiga e até as partes mais altas. Então esse refluxo pode fazer com que essa mulher tenha mais chance de ter infecção urinária. Consequentemente, eu preciso prevenir essa infecção urinária. E uma outra condição é se essa mulher tem ou uma infecção urinária na gravidez que acometeu os rins, a gente chama isso de pielonefrite. Essa mulher também precisa fazer uso de antibiótico profilático para o resto da gravidez até o bebê nascer. Ou aquela mulher que tem mais de 2 episódios de infecção urinária na gestação, mesmo que não tenha acometido os rins. Eu também preciso fazer o antibiótico profilático. E aí, pessoal, é muito, muito comum, extremamente comum, igual a mensagem que eu postei, que eu recebi aqui, é extremamente comum receber isso, e eu também vejo isso na prática clínica, mulheres que estão com 2, 3, 4 episódios de infecção urinária e não estão fazendo uso de antibiótico profilático. Isso é extremamente importante, e aí para cada uma das doenças eu trouxe um caso, eu vou trazer um outro caso clínico para vocês, uma paciente que teve 3 episódios de infecção urinária na gestação, e ela teve no 4º episódio uma infecção mais grave, e ela evoluiu com um parto prematuro de 26 semanas, um bebê que ficou alguns dias na UTI e veio a óbito pela prematuridade e também pelo quadro de infecção pela qual ele nasceu. Ele também estava infectado, ou seja, foi uma infecção tão grave que passou para o bebê, e além dele ter nascido prematuro, essa infecção já estava grave a ponto dele não conseguir responder corretamente ao uso dos antibióticos. Então ele veio a óbito. Então essa mulher chegou para mim grávida de uma 2ª gravidez com esse histórico anterior. E aí quando eu fui investigar, ela nunca usou antibiótico preventivo. Ela usou antibiótico na primeira infecção, usou na segunda, usou na terceira, e aí na 4ª infecção urinária, usando antibiótico, e a saber, o mesmo antibiótico que ela usou anteriormente. Nem trocar o antibiótico o médico não trocou. Então o mínimo que ele tinha que ter passado pela mentalidade dele era que esse antibiótico poderia estar sendo ineficaz, já que estava repetindo tantas vezes a infecção. Com 26 semanas, a mulher já está no 4º episódio de infecção urinária, ela teve praticamente uma infecção urinária por mês. E aí, ele não feito isso, essa mulher evoluiu para uma perda gestacional. Ou seja, uma perda completamente evitável. E isso é muito lamentável. Então, infecção urinária é extremamente importante eu fazer o diagnóstico correto e também tratar de forma correta. Bom, partindo já para a nossa reta final, eu separei mais um tema que é a nossa tão conhecida diabetes gestacional. E aí, dentro do diabetes gestacional, DMG, né, eu tenho como principal... ficou muito pequenininho a imagem, mas eu gosto muito desse gráfico, porque se vocês quiserem podem printar a tela aí, depois vocês aumentam para vocês conseguirem visualizar corretamente, porque o principal problema do diabetes gestacional é o erro no diagnóstico. Por que isso, Frederico? Porque, muito embora a gente seja extremamente simples fazer diagnóstico de diabetes gestacional, a gente vê muito erro no diagnóstico, muito erro na coleta do exame. Então eu quero trazer algumas coisas importantes para vocês a respeito disso. A primeira e mais importante é que a mulher deve fazer o rastreio de diabetes gestacional em 3 etapas da gravidez. No primeiro, na transição do 2º para o 3º trimestre e no 3º trimestre. Por que isso? Porque assim eu consigo avaliar no primeiro e no último trimestre a glicemia de jejum e a hemoglobina glicosilada. Frederico, eu sei que a hemoglobina glicosilada ela não é o exame mais importante porque ela não é tão eficaz. Existem outros exames mais importantes e mais eficazes. Eu sei, mas o protocolo mundialmente aceito, defendido tanto pelo Colégio Americano quanto pelo Britânico e também pelo brasileiro, ele traz exclusivamente a glicemia de jejum, a curva glicêmica, que nós vamos falar um pouco mais adiante, e a hemoglobina glicosilada como critérios de diagnóstico para diabetes gestacional.
Não existe outro exame. Eu sei que existe a frutosamina, eu sei que existem outras maneiras de avaliar, eu sei que existem outros tipos de curva glicêmica, até com outras ofertas de glicose, com valores mais altos, de 100, ou até mais baixos, como 50. Mas o critério é mundialmente reconhecido assim. No primeiro trimestre eu peço um exame de sangue, e eu identifico que a glicemia de jejum ela está abaixo de 92. Essa glicemia de jejum menor do que 92, eu classifico essa mulher como normal. E a hemoglobina glicosilada menor do que 6. Eu classifico essa mulher como normal, muito embora a gente sabe que acima de 5,5 a gente já regala o olho, mas eu ainda não classifico essa mulher como diabética. Assim sendo, essa mulher, numa segunda etapa, ela vai ser submetida a um teste de curva glicêmica. A gente chama de teste de tolerância oral à glicose. Nesse teste, eu vou ofertar 75 gramas de glicose para essa mulher através de um suco que ela vai tomar num período específico da gravidez. E tem que ser entre 24 e 28 semanas. Por que, Frederico, entre 24 e 28 semanas? Porque no período entre 24 e 28 semanas eu tenho um melhor parâmetro placentário para trazer prejuízo para o metabolismo do açúcar e da insulina desta mulher. É a maior área placentária possível para fazer essas alterações e com isso eu consegui ver essa alteração através do exame. Então não adianta fazer com 30, 35 semanas, porque a placenta já está grande demais, já produz hormônio demais, então eu não tenho um valor de referência padrão para analisar. Então eu não sei se essa alteração que veio no curva glicêmica feita com 30 semanas, se está correta, porque a placenta já está grande demais. Assim como também eu não posso fazer antes, porque a placenta está pequena demais. Então eu tenho um período específico, onde a mulher já desenvolveu alterações específicas e teve repercussões específicas da saúde, e com isso eu consigo estudar como ela se comportou quando ela ingeriu 75 gramas de glicose. Então eu oferto em jejum. Uma coisa muito importante é que o jejum para coleta de qualquer exame na gravidez, principalmente os que contêm a glicose, precisa ser entre 8 e 10 horas de jejum. Porque a mulher que fica em jejum prolongado demais, ela também pode ter alterações metabólicas, que são as alterações da produção do glicogênio, e essa produção do glicogênio pode falsear o exame, e eu ter um exame de glicose um pouco aumentado, que na verdade ela não tem alteração nenhuma, é só uma alteração falsa provocada pelo jejum prolongado. Então isso é muito importante saber também. Então voltando para a curva glicêmica, eu fiz lá no primeiro trimestre o diagnóstico, o jejum correto e dosei a glicose, e a glicose deu menor do que 92 e a hemoglobina glicada menor do que 6. Essa mulher então será submetida à curva glicêmica com 24 a 28 semanas, e aí eu oferecendo a glicose para ela, eu vou dosar com 1 hora e com 2 horas depois da sobrecarga de açúcar que eu fiz no corpo dela. E aí com 1 hora, se der menor do que 180, essa mulher também está considerada como normal, e se der menor do que 153 na segunda hora, também é considerado normal. E aí essa mulher segue com o pré-natal, sem diagnóstico de diabetes, e aí no último trimestre eu repito glicose e hemoglobina glicosilada, também com os valores de referência de 92 e de 6 para a hemoglobina glicosilada. Fazendo assim, eu consigo rastrear corretamente um diabetes gestacional na gravidez. Porém, se qualquer um destes exames der alterado, não precisa mais do que um, preste bem atenção nisso, qualquer exame deste alterado, seja a glicose de jejum, seja a hemoglobina glicosilada, ou seja, qualquer ponto da curva glicêmica, eu já fecho o diagnóstico de diabetes gestacional e eu não preciso repetir nenhum destes outros exames citados, porque não há dúvida no diagnóstico. Então tá aí em letras garrafais, eu dou uma aula a respeito disso, das doenças que acometem a gravidez. Quando eu sou convidado, já fiz muito dessa aula em ambiente acadêmico, por exemplo, eu coloco a foto de uma criança gritando assim com aquele ódio na cara, tipo, não repitam o teste de curva glicêmica em hipótese alguma, porque ele não é um exame para acompanhamento da doença. Ele é um exame exclusivo para diagnóstico. Então, uma vez que ele deu normal, ele está normal, se ele foi feito corretamente. Uma vez que ele está alterado e ponto final. Frederico, mas
Poderia ir até 182, até 180 eu repeti, porque o meu deu 182, alterou muito pouco. Tá, mas alterou, então não precisa repetir. Combinado? Então isso é muito importante. Eu volto a falar, eu falei na outra aula, eu tive um caso recentemente e a paciente repetiu mais de 5 vezes no pré-natal. Eu acho que ela ficou diabética de tanto tomar um suco doce, porque ela repetiu mais de 5 vezes no pré-natal. Isso é um completo desconhecimento desse profissional que não sabe a menor importância deste exame, por isso está repetindo tantas vezes o exame da curva glicêmica. Não faz o menor sentido repeti-lo ao longo da gravidez. Bom, como comprometimento do diabetes gestacional, aliás, antes, os fatores de risco para a mulher desenvolver diabetes gestacional, mais uma vez, sobrepeso e obesidade, ou seja, o estado metabólico desta mulher é extremamente importante. História clínica anterior, ou seja, na gravidez anterior ela teve um bebê grande demais, não fez diagnóstico correto. Essa semana também eu atendi uma paciente e aí ela falou, o bebê dela tá grande na curva de crescimento, tá muito grande, e aí eu vou falar especificamente disso. E aí a mãe dela falou assim, mas a fulaninha também nasceu com 4,5 kg. E eu também, doutor. Minha mãe, quando eu nasci, ela fala que eu nasci com 4,5 kg, com 9 meses de gravidez. Ou seja, 4,5 kg faz diagnóstico de diabetes gestacional? Claro que não. Mas, e outra coisa, ela falou assim, e ela nasceu com 4,5 kg e eu ganhei 26 quilos na gravidez. Ou seja, essa mulher teve um ganho absurdo de peso e ela teve um bebê macrossômico, um bebê grande demais. Então, ou seja, ela provavelmente teve um diabetes gestacional. Então, se ela me traz isso no seu histórico, eu já consigo classificá-la como um potencial risco de desenvolver diabetes gestacional nesta nova gravidez. Então, eu tenho que ficar de olho nos cuidados para prevenir a doença. Também, histórico familiar de diabetes gestacional, gestações múltiplas, né? A gente sabe que quanto maior a placenta ou a quantidade de placentas, eu sei que eu tenho um maior risco de desenvolver alterações do metabolismo, do açúcar e da insulina. As síndromes metabólicas, e aí mais uma vez o metabolismo e a parte nutricional está diretamente relacionada à doença desta mulher. Síndrome do ovário policístico, resistência periférica à insulina, aquela mulher que já tem uma dificuldade no metabolismo do açúcar e da insulina conhecido previamente. Ou ainda aquelas mulheres que têm histórico de hipoglicemias, que já fala a respeito de alterações do metabolismo do açúcar no corpo dela. Essas pacientes, elas estão classificadas como grupo de risco para desenvolver o diabetes gestacional, ok? Bom, depois de identificados os fatores de risco, eu preciso tratar corretamente esta doença. E aí, mais uma vez, eu tenho que ficar de olho neste bebezinho. Por quê? Porque o tratamento, pessoal, ele visa não só o controle do metabolismo e do organismo desta mulher, mas eu preciso evitar que isso aconteça. Esse bebê, por exemplo, que é aquele famoso bebezinho Michelin, né? Que é aquele bebê super gordinho de 4,5 kg, 5 kg. Saiu na TV um bebê que nasceu com 4 kg, a coisa mais, com 4,5 kg, 4 kg 800, 4 kg 600, 5 kg. Coisa mais linda, pessoal, pode ser lindo, é fofíssimo, mas isso não é saudável, tá? Então esse bebezinho aí, né, que a gente chama de bebezinho Michelin, o bebê tem várias dobrinhas no corpo, é aquele bebê atarracudo, aquele bebê super gordinho, bochechudo, todo super vermelho, isso tudo são alterações que estão diretamente relacionadas à doença materna do diabetes gestacional. Então eu tenho repercussões para esse bebê por conta do crescimento exagerado, a gente chama isso de macrossomia fetal, que são a curto, médio e longo prazo. A curto prazo eu tenho um bebê que pode desenvolver alterações glicêmicas, porque ao nascer eu corto o suprimento de açúcar que vinha pelo cordão umbilical e o pâncreas dele, que produz uma insulina de boa qualidade, porque afinal de contas ele é saudável, vai começar a produzir insulina porque ele está acostumado a produzir alto índice de insulina, e esse bebê agora só tem poucas gotinhas de colostro para mamar. Ou seja, ele não tem um alto aporte de glicemia mais que vinha do cordão e eu tenho pâncreas altamente funcionante. Esse é a soma perfeita para eu ter um bebê com hipoglicemia. Então aquele bebê, doutor, o meu bebê só dorme, dormiu o dia inteiro, um bebê com um dia de vida só dorme. Sim, o bebê dorme muito, mas ele precisa se alimentar.
obrigatoriamente de 3 em 3 horas? Às vezes não. Às vezes o bebê já consegue desenvolver ali um parâmetro em que ele precisa de um aporte com um tempo menor. E muitas das vezes ele precisa de um aporte com um tempo maior. Mas em média de mais ou menos 3 horas é um tempo de segurança, é um limite de segurança que a gente tem para um bebê que ainda está ou dormindo de verdade ou hipoglicêmico, molengão, porque ele não está conseguindo mamar. Então isso é extremamente importante. E prevenindo as hipoglicemias, eu previno todos os riscos que ela podem trazer, como por exemplo, alterações cerebrais causadas pela hipoglicemia. O bebê pode desenvolver convulsões, ele pode ter deficiências neurológicas futuras só por causa da hipoglicemia. Enfim, então eu preciso olhar com um olhar cuidadoso para esse bebê. A médio prazo eu tenho um bebê que vai ter um maior número de morte celular, que é fisiológico. Todo bebê perde um pouco de sangue por morte do próprio células sanguíneas ao longo da gravidez, ao longo da vida extrauterina, nas primeiras horas e dias de vida. Só que essa morte faz liberação de algumas substâncias que estão dentro da célula, que pode favorecer, por exemplo, a ele desenvolver icterícia. Essa icterícia, ela pode trazer riscos a curto e a longo prazo. Então aumenta o risco desse bebê ficar afastado da mãe, porque ele vai ter que ficar na fototerapia, aumenta o risco desse bebê ficar com déficit na amamentação, porque ele fica muito tempo exposto fora da mama, exposto à luz para fazer o tratamento da fototerapia, da conversão ali, né, do amarelão, né, da icterícia. Enfim, então eu tenho vários comprometimentos a curto prazo e a médio prazo para esse bebê. E a longo prazo, obviamente, esse bebê durante a sua vida intrauterina, onde a genética dele estava sendo formada, onde a epigenética dele estava sendo formada, onde as primeiras informações para o funcionamento perfeito desse pâncreas aconteceram, e aí esse bebê, futuramente, ele tem mais chances de desenvolver doenças como hipertensão arterial, doenças metabólicas, as meninas de desenvolverem doenças relacionadas a síndromes metabólicas, como, por exemplo, ovários policísticos, doenças tireoidianas, doenças cardiovasculares, obesidade e doenças relacionadas à obesidade. Ou seja, eu preciso olhar para esse bebê a curto, médio e longo prazo, porque ele é um bebê potencial para desenvolver outras doenças futuras. Eu vou então agradecê-los por ter ficado aqui comigo falando pra caramba, agora um pouquinho mais de 1 hora. Como sempre, eu abro para algumas perguntas, já tem algumas perguntas aqui, então eu vou programar algumas perguntas para serem respondidas. E dentre as dúvidas, acho que eu tenho selecionado aqui algumas que chegaram pela caixinha de perguntas. Bom, eu sei que na caixinha chega perguntas diversas, né? E das diversas perguntas nem sempre estão relacionadas às doenças que nós falamos aqui, ou às alterações que nós colocamos aqui. Mas vamos lá que eu vou tentar responder alguma delas. Vamos lá. A Poliana pergunta se 34 semanas, colo do útero aberto e detectado infecção, mas o ginecologista e obstetra não descobriu qual tipo de infecção. Será que eu passei para o bebê? Não, na verdade são 3 perguntas atreladas, né? Então deixa eu entender aqui a ordem da pergunta. Vamos lá. 35 semanas, o colo do útero já tem uma abertura e foi detectada uma infecção. Foi feito um tratamento com antibiótico. Pode ser um colo que estava incompetente porque eu desenvolvi infecção e o bebê foi para UTIN. A pergunta está mais complexa do que a resposta, né? Mas olha só, pelo que eu entendi, uma paciente que o colo do útero se abriu precocemente, né? Antes do termo, antes do fim da gestação. Com isso, ela desenvolveu um quadro infeccioso, deve ter entrado em trabalho de parto prematuro, nasceu e o bebê foi para a UTIN. Então, olha só, o TIM pode ter sido só pela prematuridade, não necessariamente pela infecção. Mas também pode ter sido pelos dois ou pode ter sido só pela infecção. Pode ser um bebê que esteja bem, mas está lá para fazer o tratamento desse quadro infeccioso, não tem como saber. Mas sim, pode ter sido a abertura do colo, ela favorece, e daí uma das coisas importantes da gente evitar toque na gravidez, porque além de eu não ter nenhum fator, nenhum benefício sabidamente conhecido para diagnosticar ou para investigar com o exame de toque, eu ainda coloco em risco, porque o canal vaginal é um canal contaminado, cheio de várias bactérias, e aí esse colo do útero estando aberto, eu estou levando e carreando bactérias e colocando essas bactérias em íntimo contato com a bolsa amniótica. Então eu posso estar aumentando o risco dessa mulher desenvolver infecções.
Então daí a importância de se evitar o toque vaginal. E quando necessário, eu posso fazer essa avaliação do colo do útero através da visualização utilizando um espéculo, que é estéreo, e não o dedo e a mão para fazer esse exame de toque. Mas sim, pode ter... ela pergunta se é uma incompetência do colo do útero. Olha, não necessariamente. O colo pode ter se aberto pela infecção, mas também pode ser porque ele é incompetente mesmo e ele se abriu um pouquinho antes, tá? Tem o hipotireoidismo. Em caso de gravidez, a dose da medicação deve ser aumentada? Sim. Normalmente, a tireoide sofre muito com as alterações dos hormônios placentários. Uma das alterações que a gravidez pode trazer é a alteração para a tireoide. Então é muito comum que durante a gravidez a gente tenha que aumentar a dose do hormônio tireoidiano que está sendo ofertado antes, tá? É muito comum, inclusive, que a gente já dobre o valor logo do início e observa através da dosagem do hormônio tireoidiano como ele está se comportando. Se está muito alto ou muito baixo, a gente vai aumentar ou diminuir a dose desse hormônio. A próxima pergunta veio da Kelly. Depois do teste da curva no período certo, tem ainda chance da doença desenvolver? Ora, claro, eu disse que a doença, ela está falando do diabetes gestacional, ela é avaliada em 3 etapas. A última etapa, na verdade, é lá com 35 a 37 semanas, só serve basicamente para eu identificar se depois da curva glicêmica ela desenvolveu a doença. E com isso, eu vou estimar o tratamento para programar o nascimento. Então, sim, não significa que a curva glicêmica estando normal, você pode sair comendo tudo adoidado, porque está livre do diabetes gestacional, porque ela ainda pode acontecer. E pior, ela vai acontecer de forma oculta e a gente só vai saber lá no final. Tá? Então é extremamente importante manter o cuidado com a sua saúde, mesmo depois da curva glicêmica. Uma outra pergunta, a partir de qual valor da glicemia é considerado diabetes gestacional? Já falei durante a live, espero que você veja, viu? Ju Moraes. Porque nós falamos aqui, existe útero fino, já tenho 3 filhos, 3 cesáreas. Você deve estar falando útero fino na incisão da cesariana, né? Sim, o útero ele sofre um afinamento fisiológico ao longo da gravidez. Então, se você for pegar um útero, por exemplo, fora da gravidez, ele tem aí 1 centímetro, às vezes até um pouco mais de grossura da parede do útero. Ele é muito grosso. E ao longo da gravidez, ele se estica a ponto de ficar mais fino. Agora, o quão fino e quão perigoso isto vai depender de várias situações. Qual tipo de incisão uterina foi feito, se foi feita remoção de alguma parte do útero ou da incisão, qual tipo de sutura foi realizada, se houve necrose dos pontos de sutura, qual tipo de cesariana, e aí eu destaco, será que toda cesariana é igual, Frederico? Fazer cesariana é sempre a mesma coisa? Não, não é. A técnica cirúrgica muda, o tipo de ponto muda, tem profissional que faz pontos contínuos, tem profissional que faz pontos separados, que demanda muito mais tempo, mas que tem um fator de cicatrização melhor. A gente sabe que faz menos necrose no tecido uterino, muito embora leve muito mais tempo. Então aquele profissional que fala que faz cesariana super rápido, em 25, 30 minutos, cuidado. Ele pode não estar executando a técnica preconizada como a melhor técnica para fazer a sua cesariana, tá bom? E isso é extremamente importante. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, o útero pode afinar. Agora, se você pode ou não ter outro filho, aí vai de uma avaliação que você precisa fazer com o seu médico. A Roberta pergunta qual o valor para se dar diabetes gestacional, já respondemos durante a live. Descobri com 12 semanas um momento para pré-eclâmpsia e comecei a tomar AS cálcio, tá? De parabéns, porque provavelmente você está falando de uma alteração descoberta no Doppler. O Doppler precoce detectou que as artérias uterinas estão alteradas e com isso você tem maior chance de desenvolver pré-eclâmpsia e diabetes. Pré-eclâmpsia e restrição de crescimento. Então está correto o uso do AS e da suplementação. E aí eu te digo, não é só cálcio, viu? O cálcio está diretamente relacionado, sim, a essa melhoria que você está fazendo no seu organismo, mas não somente ele. Vários outros macro e micronutrientes e também minerais são essenciais para corrigir o metabolismo do seu organismo e diminuir os efeitos oxidativos dessa doença para que você tenha um melhor desfecho na sua gravidez. A Lari só descreveu Covid. A única coisa que eu posso dizer de Covid é que tá todo mundo pegando de novo, né? Infelizmente, quando a gente acha que essa doença vai embora, ela volta. Mas não tem muito o que dizer. Graças a Deus a maioria tem feito sintomas leves. Muito embora eu não tenha tido... As crianças estão fazendo uma bagunça lá fora e eu acho que tá
alto aqui, mas vamos lá, vamos continuar que a gente está quase acabando. Eu não tive paciente grave na primeira onda, nem na segunda onda, nem na terceira onda. Eu não tive nenhum paciente grave de Covid até hoje. Mas tive sintomas mais intensos, obviamente, pacientes com sintomas mais intensos, e o que eu tenho visto é que nessa quarta onda os sintomas estão mais brandos, graças a Deus. Exame com 10 semanas, glicose deu 98, a médica pediu a curva glicêmica com 17 semanas. Pé! Já viu, né? Então, 2 erros aí, gravíssimos. Para quem assistiu a live já vai saber responder. Qual é o primeiro erro? Aí ela pergunta, tem o diabetes gestacional? A resposta é sim. Sua glicose está acima de 98, o diagnóstico está correto, é diabetes gestacional. Então, o primeiro erro é repetir a curva glicêmica por 2 motivos. Primeiro, que ela não é feita com 17 semanas, não adianta. A placenta ainda está muito pequena e ela deve ser feita entre 24 e 28 semanas. Agora, para que uma pessoa que tem diagnóstico de diabetes gestacional com 10 semanas vai fazer a curva glicêmica para investigar se você tem diabetes gestacional, se eu sei que você tem? Você entende? Então, qual é o objetivo? A pergunta que tem que fazer para essa médica é: o que você espera com esse resultado? Você vai me tirar esse diagnóstico se a curva glicêmica estiver normal? É a primeira coisa que tem que responder. E a resposta é não. Porque ninguém pode tirar esse diagnóstico porque você já tem. Já está confirmado no primeiro trimestre na glicose feita com 10 semanas. E é um período ótimo para fazer, inclusive. Foi feito correto. 98 é diabetes gestacional. Não precisa repetir a curva glicêmica. Aliás, não precisa fazer hora nenhuma mais, nenhum rastreio. Agora você precisa fazer dieta, atividade física e o controle da glicemia através da ponta dos dedos, tá? Da gotinha de sangue todos os dias, inclusive várias vezes ao longo do dia. Com isso, a gente vai saber como está a evolução da sua doença. A curva glicêmica não serve para ver a evolução da doença. Combinado? Então tá aí um exemplo claro que eu vejo todos os dias. No meu pré-natal, não, mas pacientes que eu recebo, que já iniciaram o pré-natal, eu recebo isso com muita frequência. Agora não mais porque eu não recebo pacientes com pré-natal iniciado, porque normalmente eu não consigo colocá-lo na minha agenda, né? Mas graças a Deus isso não existe, mas já existiu muito no passado e eu recebo todo santo dia essas dúvidas aqui a respeito da curva glicêmica sendo repetida e até mesmo utilizada para fazer um novo diagnóstico de uma paciente que já tem diagnóstico. E pior, às vezes essa mulher vem com uma curva glicêmica normal e aí ela se livra do diagnóstico. E aí ela passa a comer normal, vida normal, sem achar que tem diabetes gestacional, sendo que na verdade desde 10 semanas, ou seja, ela vai passar 30 semanas sem tratar a doença corretamente. Olha que absurdo. Como saber se eu estou conseguindo controlar a diabetes gestacional? Através de dieta, atividade física, um acompanhamento multidisciplinar com o educador físico para fazer corretamente a atividade física e atividade física que consiga queimar açúcar. Então eu preciso de um alto envolvimento de músculo, preciso de um alto consumo desse carboidrato no seu sangue. Quem faz isso normalmente é o músculo. E também preciso de avaliar a sua evolução glicêmica com a avaliação da glicemia de ponta de dedo. A gente chama de hemoglicoteste, que é aquele aparelhinho que você vai medir o açúcar e aí tem os valores de referência para cada período, para cada fase, para cada pessoa, para cada hora de medição durante o dia. Então quem faz isso perfeitamente é o nutricionista. Então você precisa de um nutricionista para te acompanhar. Letícia. Grávida e epilética. A Ingrid está perguntando. Bom, Ingrid, você não perguntou, né? Talvez você queira que eu comente algo a respeito. É uma doença neurológica importantíssima. A gente precisa fugir dos fatores de risco que desencadeiam a epilepsia na gravidez, porque toda vez que a mulher tem um quadro epilético, ela tem morte neuronal e uma redistribuição de fluxo sanguíneo, e com isso eu posso ter um menor aporte sanguíneo para o feto. E isso é extremamente importante. Então eu preciso prevenir, então eu preciso tratar corretamente essa doença. Tem muitas medicações que podem ser utilizadas e outras precisam ser adequadas para a gravidez. Bom, pessoal, tem muitas outras perguntas. Nossa, muitas outras perguntas aqui. Ixi, mais de 30 aqui separadas. Infelizmente eu não vou conseguir responder todas. Eu vou me despedindo, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora. Foi mais de 1 hora de bate-papo. Aqui no meu Instagram você consegue mandar mensagem diretamente comigo, para mim.
e eu respondo todos, eu mesmo pessoalmente respondo todo mundo que me manda mensagens aqui. Também através do link você vai conseguir acessar um canal de comunicação com a minha equipe, com a minha secretária, por exemplo. Também tem um link lá da nossa clínica, você pode falar com a nossa secretária, a Tainá, vai ter o maior prazer do mundo em te atender para qualquer coisa que você precisar. E eu vou ficando por aqui, agradecido demais por todos vocês aí que ficaram conosco para esta live. Eu falei pra caramba, eu vou programar uma live com alguém para ver se eu falo menos, ver se eu consigo dividir esse tempo com alguém. Bom, pessoal, muito obrigado. Lembre de enviar essa live para todo mundo que você quiser, para todas as pessoas que você sentir que está num pré-natal, que não está totalmente acolhida ou que não esteja totalmente esclarecida as suas dúvidas. Mande para todo mundo que você vê que deseja engravidar. Lembre de acessar também o nosso canal do YouTube e seguir, apertar o sininho para você receber as notificações. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Um grande e forte abraço para vocês. Até a próxima.